Olha aí, sexto ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências com vocês, com muito prazer que a gente vai apresentar aí uma aula. Essa aula vem um pouquinho na mesma vibração que a aula passada, a gente vai pegar alguns pontos de continuidade e vai construir alguns conceitos lá do comecinho do nosso ano letivo, tão conturbado aí 2020. Eu sou o professor Magno, como de costume está aqui ao meu lado na moderação aqui o professor Ed Joel. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, também os responsáveis, nossos queridos colegas professores, né? Eu espero que todos façam boas interações aqui com a gente no chat, tá bom? E estamos aqui para o que der e vier. E aí o que a gente tem reservado para vocês hoje? O título da aula é Transformações, né? E Estados da Matéria, Transformações da Matéria, que a gente vai começar aí no início e tal, ver o que vocês lembram disso, que atende aí a essa habilidade que é a 02, observar, identificar e registrar as evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais. Lembra, a gente falou um pouquinho de mistura na aula passada. Se você perdeu, procura aí nos canais, aí tem o canal do YouTube e tal, você revê aí essa aula. Bom, ocorridas tanto na realização de experimentos, que a gente vai fazer um pequenininho aqui hoje, quanto em situações do cotidiano que a gente vê aí no dia a dia com a mistura de ingredientes para fazer um bolo, ou uma limonada, uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento por meio de publicação eletrônica ou impressa, aí teria que ser um texto, né, de situações relacionadas ao sistema de produção. Quando a gente fala sistema de produção, é aquele discurso que a gente sempre frisa aqui e tal, de prepará-lo já para um ambiente de pensamento, na verdade, de trabalho e tudo mais, de atuação e não sei o quê. Eu e o Joel aqui, a gente sempre procura trazer você para um universo do mundo do trabalho e da ciência, né, professor Joel? Sim, fazer ciência é bom demais, fala a verdade. Sim, até porque, né, as descobertas da ciência, né, permitem novas tecnologias, permitem novas profissões, permitem a melhora de algumas profissões, né? E o professor Ed Joel aqui, ele é um exemplo desse mundo do trabalho que a gente pode começar se preparando aí no 5º ano, no 6º ano, no 7º, enfim, que é um estudo bacana, que é a biologia. Quem estuda biologia pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar em pesquisa, né, professor? Pode trabalhar em revista científica, fazer uma especialização em jornalismo. Enfim, é uma infinidade de coisas, não é, professor Joel? É verdade. Biologia é tudo de bom, meu. Dá para você pegar isso daí. E tem as outras ciências também, né? A gente vai falar hoje de transformações, e tem uma transformação que a gente chama de química, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, você deve lembrar aí, porque é um assunto que já foi tratado. E química é uma ciência também, que dá para você fazer uma porção de coisas, dá para você trabalhar em indústria, dá para você lecionar, dá para você fazer pesquisa, enfim, é um universo aberto para você. E tem também as transformações físicas. A física também é uma ciência que é tudo de bom, dá para você trabalhar nas áreas de engenharia, de construção, de sondagem, dá para trabalhar em laboratórios de alta tecnologia, para fazer exames, por exemplo, tem uma porção de exames que a gente hoje em dia conta aí, que dependem da física médica e tudo mais. Quer dizer, a ciência é um campo aberto para fazer você pensar aí ou repensar alguns projetos de vida, né? Junto com o seu professor aí, tanto o professor aqui do Centro de Mídias de Projeto de Vida, né, professor? Sim. Como o seu professor mesmo aí da escola. Daqui a pouquinho a gente está voltando de forma gradativa. Vamos ver como é que a gente está torcendo para que tudo dê certo aí. Qual o objetivo dessa aula, então? Dá para voltar um pouquinho isso. É identificar e classificar transformações da matéria, reconhecer transformações físicas e transformações químicas, que você conhece muito bem. Deixa eu recordar só um minutinho o que a gente conversou na aula passada. A gente falou sobre misturas, está lembrado? O que é uma mistura? A mistura a gente classifica de uma maneira bem, a grosso modo, a gente diz, de uma maneira geral, em mistura homogênea e heterogênea. Uma mistura homogênea, por exemplo, quando você mistura um pouquinho de açúcar no café, você tem ali o café e você mistura o açúcar se dissolve. Se ele dissolver, é uma mistura homogênea, porque está tudo ali na mesma mistura e tudo mais. Eu costumo pensar o seguinte, mistura homogênea mesmo, ela é difícil de se encontrar.
porque geralmente tem alguma coisa que está ali agregado, está agregado, está colado, está dissolvido de alguma forma. Mas a gente classifica assim. Se você conseguir uma mistura que tem uma aparência só, né, professor Joel? Sim. Aí essa mistura é homogênea. Que não é o caso, por exemplo, de você misturar... quando você vai lavar a louça, eu acho que eu dei esse exemplo na aula também, você vai lavar a louça e às vezes tem um pouco de óleo lá na frigideira e tudo mais, você coloca um pouquinho de água, o óleo sobe, ele fica para cima e a água fica embaixo. Aí essa mistura não é homogênea. Quando você pega também e coloca uma colher dentro de um copo com água, é uma mistura também, mas essa mistura não é homogênea. Ô Magno, mas que maluquice, você vai misturar colher com copo? Olha, essa mistura pode até fazer bastante sucesso, porque veja só, o vidro, deixa eu contar uma coisa para você. O vidro ele é uma mistura. E quanto mais homogênea essa mistura, do tipo de cristais que tem, o Edjoel conhece bastante de rochas e minerais e tal. Pouquinho, bastante não. Não me põe nessa aí não. Sabe pro gasto, né, professor Edjoel? Então tem certos cristais, né, professor Edjoel, que a gente pode selecionar, que são cristais assim bem arranjados e tal, e fazer um vidro. Aí fica um vidro especial, um cristalzinho, né, um copo de cristal e tal. Aí você pode misturar lá uma areia com um monte de minerais e tal, e obter um outro vidro, que é um vidro mais ou menos assim, ó, que é um vidro fino, mas meio grosseiro, tá vendo? Ó, ele tem uma característica de ser bem lisinho, ó, não tem, ó, ele é meio irregular, tá vendo? Ó, dá para ver a irregularidade dele. Não é tão bem acabado. Né? Isso aí, ele não é tão bem acabado. Então, quando eu falo para você que tem mistura de metal com água, você tem que pensar num processo amplo. Por exemplo, aí na sua casa deve ter também talheres e peças de metal, por exemplo, lá no portão da sua casa deve ter um ferro lá e tal. Essa colher a gente fala que é uma colher de alumínio, né? É discutível, porque essa colher aqui, eu acho que ela não é de alumínio, eu acho que ela é de aço inox. E para você ter esse aço inox, você tem que ter uma mistura. Então você mistura determinados metais e faz uma liga. A liga é uma mistura. Essa mistura é homogênea. Beleza? Agora, se você colocar e fizer uma mistura assim, colher com água, né, misturar a colher com água, aí fica uma mistura heterogênea, que tem as coisas separadas. Legal? Dá para você perceber aí o que nós vamos fazer nessa aula? Olha, a gente já teve uma dica aqui. A gente vai formular hipóteses, pode colocar o quadrinho, ó, selecionar informações, resolver atividades, interagir no chat e interpretar dados. Fiz essa revisãozinha aí, ó, grátis de misturas homogêneas e heterogêneas, mas agora sobrou para você aí em casa. É o nosso cumprimento de hoje. Quando se mistura sal de cozinha com água, ocorre transformação na substância? Presta atenção na pergunta. É uma mistura, que eu falei hoje aqui, mas eu quero saber se ocorre transformação das substâncias. Tá bom? Vou te dar aí, acho que 2 minutos, está de bom tamanho.
Professor, muitas interações aqui, viu? Eu segurei aqui a do Otávio, que ele mandou 2 vezes aqui, assim, ó. Ele fala assim, na nossa visão, não. Mas nos componentes químicos, sim. Então, assim, né, não dá para eu perceber que modificou ali olhando. Imperceptível, né? Isso, Boa, mas boa. ele falou que muda, Legal. tá? A Kaina falou aqui, sim, transforma em heterogênea. Aí o Cauã já foi de homogênea. O Kelvin, sim. O Eduardo, não ocorre nenhuma transformação. Aí o Luiz foi assim, ó, Luiz Miguel. Sim, o sal dissolve na água e a água fica meio esbranquiçada. Certo. Aí vai Emanuel? depender de quantidade, né? Aí vai quantidade, né? Tá, tá. Peraí, não é Manuel, não, acho que é Luiz Miguel. Deixa eu ver. Luiz Miguel. Isso, Luiz Miguel. Deixa eu voltar aqui para cima, né? Porque aí começou com não, não, aí depois sim. Tô na dúvida. Aí o Gabriel fala assim, eu acho que dá para fazer o soro fisiológico. Tá Olha. faltando um ingrediente aí, né? Mas dá. Tá Tá no caminho. Aí o Murilo fala assim, não, só o gosto. Tá, então o pessoal ficou meio dividido aqui, viu? Entre sim e não. Então, é legal, a gente sempre lembra vocês aqui, e é sempre importante lembrar que assim, o que você responde para a gente no chat, não interessa muito se está certo ou se está errado. O que a gente quer é ouvir o que você pensou, qual é o seu pensamento e tudo mais. O professor Edjoel até aqui deu uma cochichada para mim e falou assim, ó, o pessoal está escrevendo isso porque eu acho que eles não entendem muito bem o que é transformação. Vai ser um prato cheio para a gente falar e mostrar algumas coisas para a gente entender. Tanto que tem alguns que confundiram um pouco com mistura, estou te falando que não tem problema. É isso que deve acontecer mesmo. Você deve participar, deve falar, não deve ter vergonha de escrever aí. A participação do chat relativa à aula é bem-vinda com qualquer proposta, qualquer hipótese, tá legal? Bom, quando a gente mistura sal de cozinha, que é um tipo de sal, com a água, o que acontece é um fenômeno chamado dissolução. Que na verdade ele pode saturar, às vezes a gente coloca muito sal, aí ele pode sobrar lá no fundo do copo, enfim. Mas o que a gente tem em mente é o seguinte, não é difícil de você entender. A gente quando pensa em transformação, a gente pensa no seguinte, será que eu consigo voltar a ser água e sal? Tudo bem, alguns escreveram isso, né, professor, que a água fica salgada. Sim. Mas será que dá para deixar a água sem água doce, entre aspas, tirar o sal da água e deixá-la de novo com o sabor de água normal? Aí tem alguns processos que a gente avança na aula, acho que está prometido para a próxima aula e tal, não vou gastar aqui toda a munição. A gente tem alguns meios de separar as coisas, então a gente tem que pensar assim, o que acontece nessa mistura se ocorre uma transformação? Aparentemente não, escreveu bem legal aí. Aparentemente não, porque há uma dissolução e tudo mais. Então, essa mistura, ela é homogênea, é claro, porque há dissolução, mas é uma transformação que não muda as propriedades, né? Só se você olhar lá para cada cristalzinho de sal, né? A gente tem o sal, ele é um pozinho, o sal refinado, tem vários tipos de sal, né? Esse sal aqui, não sei se dá para você ver, ó, tem um pouquinho de sal aqui, ó, tem um pouquinho de sal. Esse sal aqui misturado à água, né? Vou colocar um pouquinho de água aqui, já vou fazer uma lambança aqui, professor. A experiência é bom. Eu gosto assim. Você falou aí da transformação e não mostrou, Magno, qual é? Não, calma, vou mostrar, tá aqui, ó. Ó. O copinho tá aqui. Teve alguém que falou que fica meio esbranquiçado, né? Sim. Mesmo. Fica um pouquinho esbranquiçado mesmo. Ele perde um pouco da propriedade. Assim na câmera não dá para você ver, mas sobrou um pouquinho lá no fundo, tá vendo? Ele está meio esbranquiçado lá. Aí se você der uma chacoalhada assim, eita, nós, maravilha. Fez bagunça, né? Ixi, olha, essa transformação aqui. Sobrando aí no fundo tá uma mistura heterogênea, né? Agora, se dissolvesse tudo... Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho aí nessas propriedades. Você falou que está um pouco heterogêneo isso daí. Acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor aí. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos classificar essas coisas de transformação, porque aqui eu acho que só entendendo a mistura não é o suficiente. Então, vou te apresentar duas
duas transformações básicas da natureza. Transformação física. Quando você pega e produz uma transformação em que as propriedades do que você está mexendo não se alteram, mas as características lá, sabor, enfim, cor e etc. A pintura já não se classifica nisso. Quando você pega alguma coisa, por exemplo, essa argila aí, ó. Você pega a argila, você pega o barro. Aí você pegou o barro lá de uma fonte, não sei o quê, levou ali para um pedestal, um tipo de um disco, ficou girando e deu uma forma para esse barro. Responde para mim aí na sua casa. Continua sendo barro? Continua sendo barro. Depois que você secar o barro, continua sendo barro? Ah, continua, só evaporou a água. Tá, mas houve uma transformação, o barro continuou barro ou não? Continuou barro, só houve evaporação. Se você pegar a água que evaporou, dá para você colocar de volta no vaso? Dá para colocar de volta no vaso. É só você molhar ali e tal. Então essa transformação a gente chama de física. Por exemplo, se você pegar essa garrafa de água aqui, ó, e apertar, elas se transformam. Ela se transforma. Já não tem o mesmo formato. Mas aí você solta, ela volta ao normal. Quer dizer, é uma transformação física. Não há transformação da substância em termos de propriedades mais... a gente tem algumas propriedades, você já deve ter ouvido falar da densidade, né? Por exemplo, esse fator densidade é extremamente importante para a gente entender a transformação. Transformação física. As características da substância, elas continuam a mesma. Por exemplo, dá para a gente pensar em várias coisas com essas roupas no varal aí. Por exemplo, tem uma camisa ali, um pano, enfim, acho que tem uma saia, alguma coisa assim. O vento está batendo nessas camisas, mas o que está ocorrendo é uma transformação física, porque você não está alterando a camisa, né? Mesmo que você tire a manga de uma camisa, né, houve uma transformação, porque agora a camisa era camisa de manga comprida, ficou de manga curta, né, professor? Dá para você colocar a manga de volta? Dá uma costuradinha. Então, essa transformação é física. Quando a gente fala transformação física, a gente está falando de alterar a forma, mas conservar determinadas características da substância. Então, eu posso, por exemplo... Não vou dar esse exemplo aqui agora, não. Que eu ia dar... Não, eu vou só dar um spoiler que fala, né, professor? A água tem certas transformações, mas continua água. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Eu quero voltar nesse exemplo, presta bem atenção nessas roupinhas no varal aí. Eu tenho uma coisa que está aí caracterizada por essa transformação física que eu quero compartilhar com vocês aí de casa. Vamos supor que essas roupas aí estavam molhadas, lá se lavou, sua mãe lavou, enfim. Estavam molhadas e aí estendeu no varal. Mas aí eu quero que a gente formular uma hipótese, vamos lá. Eu já te expliquei que isso é uma transformação física. Então, vamos pensar o seguinte, olha lá. Num dia de pouco sol e muito vento, um aluno do 6º ano questionou sua mãe a respeito disso. Como há pouco sol, as roupas vão demorar mais tempo para secar, pois o vento parece esfriar as roupas estendidas, retardando o processo. Volta um pouquinho só para mim aqui, para você entender o que eu estou querendo colocar. Não sei se você já percebeu, quando você lava a roupa e a roupa está meio úmida, você dá uma torcidinha, você coloca no varal, você põe a mão, está sempre gelada. Já percebeu isso? Você pega um pano de prato ali, lava um pouquinho, dá uma esfregada e tal, dá uma torcida, vai lá e coloca no varal. Aí você coloca a mão, está sempre gelada. A roupa, enquanto está secando, está sempre gelada. Então, a conclusão desse aluno do 6º ano foi essa. Ó. Vou deixar aí para você ler e fazer um comentário. Ele achou o seguinte, como tem pouco sol e parece que quanto mais bate vento, mais frio a roupa fica, mais fria a roupa fica, na verdade, ele achou que isso daí está retardando o processo. Faça aí o seu comentário, então, porque aí tem uma transformação física envolvida. Ó, num dia de pouco sol e muito vento, um aluno do 6º ano questionou sua mãe a respeito disso. Como há pouco sol, as roupas vão demorar mais tempo para secar, pois o vento parece esfriar as roupas estendidas, retardando o processo. 3 minutos para você fazer o comentário para nós, por favor.
Muito bem, professor. Olha, muitas interações aqui. Vou dar o exemplo aqui do Lúcio Mauro, que ele falou assim, mas o vento leva a água. Tá? Aí o Paulo Guedes falou que estava certo o menino, né, lá da questão. Tá bom? A Mirella falou que é uma transformação física. Ó. Olha, tá entrando em detalhes, Né? já, hein? Aí vamos ver quem mais aqui. Aí o Rafael falou que seca mais rápido. Tá bom? O Richarlison falou que o vento congela e seca. Vento congela? Foi o Richarlison que falou. Esfria tanto assim, será? Aí tem que fazer um teste, né? Então, vamos ver outra aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se você vai querer responder, senão vai para aquele nosso banquinho lá de dados. A gente deixa para a próxima aula, se, então tá se bom. for muito cabeluda, espinhenta. Não, ela é carequinha. É assim, ó. É a Maria Eduarda. Eu não sei se é a mesma, mas a Maria Eduarda sempre participa, né? Então assim, ó. Por que tem algumas roupas que quando lava na máquina diminuem? Então aí eu vou tentar te responder o seguinte. A roupa ela tem uma etiqueta que tem, cada tecido ele tem uma característica de lavagem. Então, se você colocar qualquer outro produto lá, ocorre uma transformação. Excelente. Aí essa transformação, ela pode ser de forma física, mas que acaba dando uma característica diferente, né? Aqui eu fiz errado, tudo bem. Faz de conta que por cima, por baixo. Você tem uma trama do tecido, né? Então, dependendo do produto que você coloca aqui, se for água, por exemplo, esse tecido momentaneamente vai agregar água, vai ficar molhado e tudo mais, ele vai dar uma inchada, que nem o seu cabelo, né? Quando você toma banho, o seu cabelo ele fica um pouco mais esticado e tal, porque ele incorpora a água lá e tal. Os tecidos e tal, eles são assim também. Dependendo do tipo de sabão que você colocar aqui, ele acaba encorpando e acaba ficando, depois de seco, depois que secar a roupa pelo processo, ele acaba perdendo um pouco dessa flexibilidade, então ele fica um pouco mais curto em tamanho. Então é uma reação, né, que depende basicamente das condições de lavagem. Então tem roupa que você não deve lavar com água a uma certa temperatura, senão ela vai encolher, né? Essa trama ela vai diminuir. E determinados produtos não devem ser usados em determinados tecidos, porque senão danifica, ele pode estirar ou ele pode ficar até fragilizado e rasgar, que é o caso de alvejantes e tal. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem certos tecidos que não pode usar o alvejante, tá bom? Agora eu queria voltar aí um pouquinho, o Edjoel vai fazer primeiro uma colocação, é isso, Ed? Na verdade eu achei uma resposta aqui bem completa, eu posso ler? Da Pode, Maria claro. Vitória. A Maria Vitória colocou assim, ó. Por incrível que pareça, o vento é mais eficaz que o sol na secagem das roupas. É isso aí. Ele movimenta as partículas de ar que se chocam com as moléculas de água do tecido, agilizando a sua evaporação. Já o calor do sol provoca um processo semelhante a esse, só que mais lentamente. Mais lentamente. Por incrível que pareça, gostei desse incrível que pareça. Você tem a água lá, né? Vitória. É a Vitória, acho que a Vitória sempre participa, hein, Ed? Das nossas... Tem vários com o mesmo nome, mas pode ser que seja. Vamos pensar no processo de evaporação numa superfície bem longa, tipo um lago, um rio e tudo mais. Você tem o sol aqui, o sol está aqui e tal, e aí ele está incidindo. Os meus desenhos eles têm ficado bem ruins com o tempo, por causa da pandemia, viu? O sol vai incidindo aqui, ele fornece calor, ele esquenta a água. Mas não sei se você já percebeu também, a água ela resiste a esse calor, porque assim, ela pega o calor do sol para poder evaporar. Então, aqui tem umas partes de água, gotículas bem pequenas, né? Partes bem pequenas, a gente chama de moléculas, né? Elas absorvem essa energia de calor e sobem, é o processo de evaporação. E esse processo aqui, ele é um processo bacana, mas é um processo muito lento. Muito, muito lento. Agora a ventania faz assim, a ventania já é um processo um pouco mais animal, o negócio é um pouco mais, como que eu diria aí, violento mesmo, porque ele faz assim, se bater um vento aqui, e ele conseguir pegar todas essas bolinhas, essas moléculas aqui de água que estão na superfície, ele arrasta.
Então, quanto mais vento, e aí você lembra aquele varal, o varal com o lençol lá balançando, né? Ele vai balançando de um lado para o outro com uma ventania danada, ele vai expulsando a água, seca mais rápido. Acertou aí. Isso foi só um petisco para a gente saborear aí os estados físicos da matéria. Lembra deles? Eu vou te revisar isso daí. Ó. A gente pode ter 3 estados básicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Para cada passagem tem um nome. A passagem do sólido para o líquido chama fusão, do líquido para o gasoso chama vaporização. O processo contrário, né, que a gente costuma dizer que a água evapora, aí forma a nuvem, e aí lá da nuvem ela precipita, ou então ela se condensa e vira líquido, chove. Então esse processo, na verdade, chama liquefação, tá legal? Porque a gente pode liquefazer, inclusive, outras substâncias, como os gases. Então esse processo de volta do estado gasoso para o líquido, que você está acostumado a chamar de condensação, o nome é liquefação, tá legal? E o processo contrário de voltar do estado líquido para o estado sólido, o contrário de fusão, é solidificação. Não sei por que a maioria dos alunos guarda mais esse nome. Você pergunta assim, em qualquer série, faz do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Você pergunta lá para o aluno, quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Qual é o nome dos processos? Ele vai ficando na dúvida, quando chega a solidificação ele lembra, não sei por quê, é um dado científico isso daí com os meus alunos. Eles lembram mais a mudança do estado líquido para o sólido, que chama solidificação. Volta a figurinha só um minutinho, para a gente ver aí esse processo interessante de passar do estado sólido para o líquido direto, que chama sublimação, e do estado gasoso, quer dizer, está lá uma nuvem, e volta para o estado sólido direto, sem liquefazer, sem passar pelo estado líquido. Chama sublimação. E aí, voltando ao dado estatístico do professor Magno, os meus alunos de quinto, sexto, até o terceiro ano, dificilmente eles lembram do processo de sublimação. Não é interessante? Você aí vai guardando isso, faz no seu caderno de anotação, que a gente sempre lembra aqui de fazer as anotações. Como que são esses estados aí? O sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, líquido e gasoso, eles são assim, a mudança do estado chama isso e tal. Faz as anotações no seu caderno. Tem mais uma revisãozinha para você. Ó. Os estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso. Né? Para passar do estado sólido, vamos imaginar que você tem uma pedrinha de gelo lá e tal. Como é que você faz uma pedrinha de gelo virar gás? Virar vapor de água, na verdade. Pode esquentar, né? Você pode pegar o gelo, colocar lá numa panela, tacar no fogo, fornecer calor, vai aumentando a temperatura, vira estado líquido e depois gasoso. Agora, você sabia que esse processo ele pode ser de diminuição de pressão? Você tem lá o estado sólido, volta aqui um minutinho para mim. Ó. Você tem lá, o estado sólido, ele é caracterizado pelas partículas muito agregadas, muito juntas. E elas estão muito pressionadas. Se você diminuir a pressão, elas podem se separar um pouquinho mais, que nem está no desenho aí, e ir para o estado líquido, e se libertar um pouquinho mais e ir para o estado gasoso. Vai se acostumando já, sexto ano, que nós temos 5 estados da matéria, tá legal? Eu falei para fazer a anotação, né? Volta aí no desenho, por favor. Ó. Você tem o estado sólido, líquido e gasoso. Se você esquentar muito o gás, ele vai para o estado de plasma. A gente usa até em televisão aí esse negócio, que é um estado de altas energias e alta temperatura. E se você congelar o negócio muito sólido e continuar nesse resfriamento, mesmo no estado congelado, ele pode ir para um estado supercondensado ou estado condensado de Bose-Einstein, que é um estado que tem características diferentes, como o plasma. O plasma é existente no Sol, no nosso Sol, que brilha aí. Então, ele é disponível na natureza. O estado supercondensado de Bose-Einstein já é mais difícil de se encontrar. No universo inteiro, a gente até agora não tem notícia disso. Portanto, é um estado que, em pesquisa, a gente tem, teoricamente a gente tem, mas em abundância na natureza não tem. Geralmente o universo está por aí, ele é frio, mas não chega a tanto, e ele é bem quente, as estrelas são bem quentes. Agora vamos falar de uma outra transformação. Falei para você de transformação física,
com coroamento aí do estado, os estados físicos da matéria, Bose-Einstein, supercondensado, sólido, líquido, gasoso e plasma, são 5 estados, vai se acostumando. No meu tempo só tinha 3, no tempo do de Joel também só tinha 3, eu acho. A gente é meio antigo, não tão antigo, mas meio antigo. Fala aí para mim o que ocorre quando você mistura. Bom, vamos voltar naquela mistura, para a gente ver esse negócio de transformação. Eu vou te mostrar uma outra transformação aqui, só recordando, né? Quando eu misturo, então, um pouquinho de água com sal, não é isso, professor? Um pouquinho de sal, ó. O que acontece? Mistura homogênea, né? Opa! Ixi, rapaz, ai meu Deus do céu. Caramba. Aí deu reação química. Porque eu te enganei desde o início. Isso não é sal de cozinha, isso é bicarbonato de sódio. Olha aqui, ó. É bicarbonato de sódio, ó. E o bicarbonato de sódio você deve ter em casa aí, porque ele usa para fazer bolo. É fermento em pó. Quais são as transformações que ocorrem com os ingredientes quando você mistura lá ovo, leite, farinha de trigo, fermento e tal, para fazer um bolo? Quais são as transformações? Escreve aí para mim, vou te dar 1 minuto. Na tela. Ó, o pessoal gostou da ideia do bolo aqui, viu? Tá Olha, vou te certo. falar, hein? Então vamos ver aqui. O Vitor falou assim: o bolo cresce. Transformação química, foi o Luan. Luan Cunha. O Guilherme falou enchimento. Não tá errado também, né? Enchimento. Que dá Ou uma inchamento. engordada. É melhor falar enchimento do que engordada. Então. Né? Tá certo. Tá bom. O fermento, quando faz o bolo crescer, faz a massa inflamar. Acho que inflar, né? Inflar, Isso, foi a Giovanna. Inflamar não, porque senão você... Giovanna Faganelli. Eita, Giovanna. sim, hein? Mas que Giovanna? Andamos via. Vamos lá. Bela tchau, bela tchau. Massa, manteiga, bicarbonato, fermento. Mais? Ou tá bom? O pessoal se ligou que o fermento químico é bicarbonato de sódio, só por isso já vale a aula. E não sei se a gente traçou aqui um plano, e eu novamente quero agradecer ao Joel, eu falei assim, Joel, deixa eu montar essa aula. Ele falou assim, tá bom, mãe, vai. Aí eu montei. Pensa que eu mando. O Joel é meio um chefe do negócio. Tá bom. Deus não, a tá gente aqui é vendo. parceiro, né, Ed? Fala a verdade. Aqui, tamo junto. Eu falei, Ed, olha, eu vou colocar umas coisas assim, eu acho que é legal a minha contribuição, beleza. E aí, a hora que a gente traçou a aula, a gente pensou assim, eu comecei lá com a transformação física, que não altera as propriedades intrínsecas da matéria. É uma transformação que você deve sempre ter em mente assim, dá para voltar? É reversível, tem até esse nome. É reversível ou é irreversível? Cara, depois que você fez o bolo, só te resta comer. Não dá para você separar a farinha, trazer o ovinho de volta. Aí você traz o ovo de volta, de repente você pode trazer o ovo, pode trazer a casca, pode trazer o pintinho, pode trazer a galinha, e quem nasceu primeiro foi o ovo. Exatamente. Aí, maravilha, tá vendo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Se fosse uma transformação reversível, a nossa dúvida é porque a transformação é irreversível, é um caos. Olha uma transformação química que a gente deve prezar muito e estamos vivendo uma época de transformações químicas maravilhosas, que é a primavera. Olha aí o que acontece. Ó. Sabe qual a diferença que tem aquele tomate verdinho desse tomate vermelhinho?
Ora, é uma transformação química, porque ali a substância está voltando, ela está sintetizando certas substâncias que a planta conseguiu tirar do solo, conseguiu tirar da água, conseguiu tirar do sol. E é essa reação que demora um pouco, essa reação química, ou seja, se eu falar, o sol incidindo numa substância, a substância mudou de cor, transformação química. O sol incidiu sobre uma folha e realizou a fotossíntese, transformação química. Ora, o sol incidiu sobre a folha, junto com os nutrientes que eram trazidos pela planta, e isso daí processou, de alguma forma ali, um alimento para a planta, transformação química. Cita para mim, rapidinho aí, enquanto a gente vai encerrando, algumas transformações, o chat vai ficar aberto, outras transformações químicas no seu dia a dia para você pensar. Chat. Tem amadurecimento de fruta, tem fazer bolo, tem uma porção de coisa. Pão, olha aí, muito bem. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula, transformações físicas e químicas. E o Edjoel tem um recadinho para dar para vocês que é importante. Isso aí, gente. Então, olha só que legal. Você pode aí dizer o que você achou da aula. Então, você vai lá e aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí. E aí você dá a sua opinião sobre nossa aula. Falou? A gente vai ficando por aqui. Eu acho que na sexta-feira a gente vai voltar a se encontrar. Legal. Ok? Um abraço.